Vamos lá, nessa aula iremos falar sobre as leis da termodinâmica. Nós já introduzimos o conteúdo de termodinâmica falando sobre os gases, vimos os conceitos de gases ideais, vimos as transformações gasosas lá, a isobárica, a isotérmica e a volumétrica. Agora nós iremos falar sobre propriamente as leis que regem aqui a termodinâmica. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve contextualização histórica sobre a termodinâmica, qual a sua importância e para que serve o conhecimento dessa área. Primeiro, a termodinâmica ela vai surgir como uma área da física, uma ciência, na verdade, a partir da primeira Revolução Industrial, em 1780. Eu falo primeira Revolução Industrial porque nós já estamos na quarta Revolução Industrial, já passamos aí pela primeira, segunda e terceira. A Revolução Industrial vai representar então o surgimento da indústria. Você vai ter um aprimoramento das máquinas a vapor com a criação do tear mecânico. Então a máquina a vapor vai ser o primeiro maquinário aqui da primeira grande revolução industrial. Eu coloco inclusive aqui um esquema de funcionamento da máquina a vapor, que o conteúdo que nós vamos analisar aqui, os cálculos que nós vamos fazer, as leis que nós vamos desenvolver, vai ser aplicada para essa área do conhecimento. Então, por exemplo, se você coloca aqui um sistema de aquecimento de combustível, pode ser carvão, pode ser qualquer combustível fóssil aqui, geralmente na Revolução Industrial foi o uso do carvão. Então você aquece, colocando a água aqui, esse vapor d'água, esse gás que vai ser produzido aqui, ele vai ajudar a movimentar o pistão e esse pistão consegue movimentar esse maquinário. Então vocês podem ver aqui uma animação mostrando isso. Você tem um aquecimento através da queima do combustível, tá? Esse vapor d'água aqui, por causa do seu aquecimento, vai movimentar o pistão e gerar o movimento do maquinário aqui, das engrenagens. Então, as primeiras fábricas, os primeiros equipamentos, né, de tecelagem, navios que foram construídos com o sistema a vapor, todos esses maquinários, eles geralmente tinham como base, então, aqui a máquina a vapor. Então, só para vocês entenderem para que serve a termodinâmica aqui. Então, a termodinâmica vai ser a área da física que vai estudar os processos que regem as relações entre trabalho e energia. Gravem bem essas palavras trabalho e energia porque vão ser fundamental aqui no estudo das propriedades físicas relacionadas à termodinâmica. Aqui o que eu acabei de falar, para vocês poderem ter escrito aí no caderno, tá? Para não ficar só no falado, que é o seguinte, a Revolução Industrial teve como uma de suas principais características a introdução de máquinas nos processos de produção de bens. As primeiras indústrias funcionavam com máquinas que necessitavam de fontes de energia, combustíveis, para aquecer a água e transformá-la em vapor. Assim, o processo de produção envolvia sobretudo a utilização de energia térmica, porque você tem ali o aquecimento, então você tem energia térmica. Com isso, novos conhecimentos foram elaborados com base no estudo e na compreensão do funcionamento dessas máquinas, ajudando a criar o campo de estudo da termodinâmica. Tranquilo? Então, é só para que vocês terem uma contextualização histórica e de aplicação desse conteúdo, tá? Vocês depois ficarem se questionando, poxa, afinal de contas, onde que a gente aplica esse conteúdo de termodinâmica? Vai ser nessa área aqui, tá bom? Então, ó, a primeira lei da termodinâmica que nós temos que conhecer, e inclusive a sua forma traduzida matematicamente, né, a sua fórmula vai ser essa daqui, é o seguinte: a variação da energia interna, tá? Variação em física, já estou cansado de saber que a gente representa com delta. Então, a variação da energia interna, delta U, tá? Isso aqui é um U, de um gás ideal é obtida pela diferença, então pela subtração, entre a quantidade de calor, a gente já sabe que a quantidade de calor a gente usa o Q, recebida do ambiente externo ou fornecida para ele, e o trabalho. A gente vai utilizar essa letrinha W aqui, tá bom? Então, e o trabalho realizado nesse processo. Então é o seguinte, você quer saber a variação da energia interna? A primeira lei da termodinâmica vai tentar descobrir a variação da energia interna que está acontecendo num processo, tá? Então, como que a gente calcula isso? A gente pega a quantidade de energia, tá? A quantidade de calor, melhor dizendo, a quantidade de calor recebida nesse ambiente externo, tá? Nesse caso aqui, ó, que é fornecida pela chama, a quantidade de calor que a chama está oferecendo, e subtrai pelo trabalho que está sendo realizado. O trabalho, gente, é esse processo aqui, ó, né, de subir e descer. Então você consegue descobrir a variação da energia interna a partir desse mecanismo aqui. Então olha só, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver essa ilustração. Está chegando aqui
um sistema de energia, está aquecendo, gerando energia térmica. Esse gás que está aqui, ele vai gerar o movimento do pistão. Então, olha só, o que é a posição inicial? Imagina que esse pistão, ele estava aqui embaixo. Depois, ó, ele sobe, então vai estar uma posição final. Então, houve uma variação da sua posição aqui. Como que a gente consegue, então, ó, saber a energia interna que está sendo gerada aqui? Através dessa relação. Bom, basta você subtrair a quantidade de calor pelo trabalho. Então, ó, gás em expansão em virtude do aumento de energia térmica. O balanço energético do gás é obtido pela primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, esse mecanismo que vocês viram na animação está representado aqui. O carro, por exemplo, né, existem vários mecanismos que funcionam com pistão. Por exemplo, dentro do carro você tem esse mecanismo. Não é a água, tá? Porque na Revolução Industrial, as primeiras máquinas a vapor utilizavam como base a água. Hoje a gente não utiliza mais máquinas com água, basicamente, na indústria. Né? Então, a gente utiliza outros combustíveis, que são o caso do petróleo, do carvão. Tá? A segunda lei da termodinâmica vai dizer o seguinte: não é possível construir uma máquina térmica que converta totalmente o calor recebido em trabalho. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Nem toda a energia que você está fornecendo vai se converter em trabalho, porque existe uma limitação física para isso, tá? Uma parte da energia que você está empregando, ela vai se perder. Então você não vai conseguir, por exemplo, pegar 100% da sua energia e transformar num trabalho útil. Existe uma parte de energia que se perde. Vou dar um exemplo aqui que vocês já estão bem familiarizados, que vocês conhecem. Vocês devem ter pego a época que existiam aquelas lâmpadas incandescentes, sabe? Aquelas lâmpadas que tem uma luz mais amarela, que ela aquece, aquelas lâmpadas que se aqueciam, né? Você botava a mão, parecia que a lâmpada estava quente, né? Você podia até queimar a mão dependendo de como que a lâmpada estivesse, muito tempo ligado. O que acontece? Aquela energia que está aquecendo, ela não é uma energia útil, porque se você quer que a lâmpada aqueça, não é interessante, ou melhor, se você quer que a lâmpada produza luz, não é interessante que você perca parte dessa energia na forma de calor. Por que ela foi substituída pelas lâmpadas fluorescentes? Porque as lâmpadas fluorescentes perdem menos quantidade de energia em calor e consome mais energia na forma de luz. Então ela é mais interessante, porque você ganha na luminosidade e perde, né, pouca quantidade em energia térmica. Tá? Nós vamos ver que existem mecanismos onde é interessante haver energia térmica. Geralmente quando você tem uma instalação elétrica, você tem, por exemplo, um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico, você quer ali a energia térmica. Mas quando você tem, por exemplo, uma lâmpada, não é interessante que você tenha energia sendo perdida na forma de calor. Você quer que a energia seja utilizada o máximo possível em luminosidade. Tá? As lâmpadas de LED, por exemplo, elas têm uma eficiência maior do que a fluorescente, porque ela ainda é uma lâmpada considerada até fria, né? Então essa lâmpada fluorescente, a lâmpada LED, você muitas vezes ouve o termo fria. Por que ela tem esse nome? Porque em comparação com as lâmpadas incandescentes, elas esquentam pouquíssimo, ela ganha mais em luminosidade, tá bom? Então, mas só para vocês saberem que dentro de um sistema você vai ter sempre uma parte de energia sendo perdida. Então você não consegue transformar toda a energia empregada em energia útil, tá bom? Então, ó, para avaliar a eficiência de uma máquina térmica, definiu-se o conceito de rendimento, que é usado como parâmetro para a comparação de quanta energia total fornecida ao sistema é convertida realmente em energia útil, trabalho, no caso de uma máquina térmica. Essa relação é expressa por... Aqui, gente, olha o que acontece. Rendimento vai estar relacionado com o que eu estou falando. Quanto que da energia que você está utilizando vai realmente ser energia útil, tá? Isso nós vamos chamar de rendimento. Então, ó, não é possível construir uma máquina térmica e converter totalmente o calor recebido em trabalho. Então, sempre você vai ter uma perda. Agora, como que eu consigo calcular essa perda e o meu rendimento? Quanto que realmente eu estou tendo de energia efetiva? Eu vou utilizar essas relações aqui. Primeiro, o trabalho, eu vou pegar sempre a quantidade de energia 1 menos a quantidade de energia 2. Essa letra grega aqui nós vamos utilizar para rendimento. Tá? Então, se eu quero saber o rendimento de um sistema, basta pegar o trabalho e dividir pela quantidade de energia 1. Ou ainda, eu posso até descrever dessa forma aqui, ó. O rendimento vai ser igual a... Primeiro, eu divido aqui a quantidade de energia 2, ou a quantidade de energia final, menos a quantidade, dividido pela quantidade de energia inicial. Aí eu pego 1 menos esse resultado da divisão.
Eu vou conseguir ter um valor decimal, e se eu multiplicar por 100, eu vou descobrir em porcentagem qual vai ser a minha energia realmente útil. Tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a parte teórica. Tá? Deixem isso daí anotado no caderno, os conceitos vão ser importantes para a gente resolver alguns exercícios, né? Que nós vamos ver todas essas relações aqui das leis da termodinâmica. Tá bom? Então, até o próximo vídeo aqui para dar continuidade à matéria.